Germano Campos Entrevista. Começa agora na RDP Internacional. Coqueiros e palmares da terra natal, mar azul das ilhas perdidas na conjuntura dos séculos. Coqueiros e palmares da terra natal, mar azul das ilhas perdidas na conjuntura dos séculos. Vegetação densa no horizonte imenso dos nossos sonhos. Vegetação densa no horizonte imenso dos nossos sonhos. Verdura, oceano, calor tropical, gritando a sede imensa do salgado mar. Verdura, oceano, calor tropical, gritando a sede imensa do salgado mar. No deserto paradoxal das praias humanas, sedentas de espaço e de vida, nos campos amargos do Ossobor. Sedentas de espaço e de vida, nos campos amargos do Ossobor. Anunciando o cair da chuva, varrendo de rijo a terra calcinada. Anunciando o cair da chuva, varrendo de rijo a terra calcinada. Saturada de calor ardente, mas faminta de irradiação humana. Oh, ilhas paradoxais do sul do Saara, os desertos humanos clamam na floresta virgem dos teus destinos sem planura. Muito bem-vindos a mais uma emissão de Germano Campos Entrevista aqui na RDP Internacional. Hoje com uma convidada muito especial e muito querida, Marta Dias, que acaba de lançar Quantas Tribos. É um álbum que tem, como podemos facilmente ouvir, uma raiz africana, designadamente de São Tomé e Príncipe. Muito bem-vinda, Marta. Muito obrigada. Este país, São Tomé e Príncipe, de onde é originário o pai, Sim. não é? É uma homenagem a este disco, a este país, ou é apenas uma continuação de família? Pode-se dizer que é um bocadinho dos dois, porque acaba por ser uma homenagem, em primeiro lugar, aos poetas são-tomenses,
Mas também é uma procura de uma certa raiz. Ou seja, quando depois de terminar as minhas investigações pelo fado, por assim dizer, senti a necessidade de procurar o outro lado da minha herança. E foi aí que começámos a trabalhar, o Osvaldo e eu, que é o meu parceiro de composição, neste projeto de São Tomé e Príncipe. Portanto, fazer uma recolha cuidadosa de poemas, escolher aqueles que mais se prestavam para ser musicados. Alda Espírito Santo, Conceição Lima, entre muitos outros, não é? Exato. Esta poesia lusófona, concretamente de São Tomé e Príncipe, ela achas que é muito conhecida dentro do meio cultural português ou é apenas de um pequeno nicho? Eu penso que é conhecida por poucos. Espero que este disco possa dar a conhecer um pouco mais a poesia são-tomense, mas do que me parece e do pouco que também pesquisei e investiguei, não me parece que seja uma poesia muito, muito divulgada. O que seria bom corrigir, de certa forma, não é? Colmatar essa ausência. Não é? Essa falha mesmo, não é? Pois. Nós estamos habituados aqui em Portugal a ouvir há muitos anos, sobretudo quando Cesária Évora era viva, a música de Cabo Verde, portanto, digamos que é mais facilmente divulgável. Depois veio a de Angola, através dos ritmos do Kizomba e de vários cantores, o Anselmo Ralph, por exemplo. Mas de São Tomé e Príncipe, de facto, conhecemos pouco. O que é que se está a passar? Não sei. Há alguns grupos novos que cantam em forro, por exemplo, e outros línguas de São Tomé e Príncipe, como, por exemplo, o Grupo Tempo, há o Grupo Calema também, há o Calu Mendes, que já trabalha há muitos anos também como músico e que vai fazendo os seus discos. Não sei se é pela distância, pelo isolamento, porque efetivamente a viagem é longa, a distância é grande e acabam por não chegar muito do património musical são-tomense a Portugal. Portanto, a minha ideia é que há que estabelecer essa ponte, não é? Há que abrir essa ponte e porque eu, enquanto portuguesa, que é o que eu sou, eu nasci cá e vivi cá toda a minha vida, fui algumas vezes a São Tomé e Príncipe, mas não posso dizer que tenha passado lá grandes temporadas. Mas sou são-tomense de herança, de raiz, de coração. De sangue? Sim, de sangue, claro, e de coração também, não é? Não há nada a fazer. Apesar de tudo, eu estive lá já em São Tomé e Príncipe em trabalho, apesar de ser um país geograficamente deslumbrante, muito, muito bonito, quer São Tomé, quer a Ilha do Príncipe, é um país extremamente pobre e isso é que nos dói mesmo no coração. Há muito a fazer. Sim, é verdade. Há muito, muito, muito que fazer e creio que existem várias iniciativas já de apoio a áreas diferentes de atividade em São Tomé e Príncipe, mas sem dúvida há muito que fazer. Isso politicamente, tu segues a política de São Tomé ou é alguma coisa que deixas para os políticos? Pouco, deixo com efeito. Cada macaquinho no seu galho, não é? É verdade. Ouvimos na abertura deste programa o tema Ilha Nua, tem a ver tudo com São Tomé. O outro tema que escolheste, Socopé. Socopé. O que é isto? Socopé é um poema de Maria Manuela Margarido que fala dos vários trabalhos em São Tomé e Príncipe, nas roças, e alude à dança do Socopé, que é uma dança tradicional de São Tomé e Príncipe.
verdes longos da minha ilha são agora a sombra do oca. Os verdes longos da minha ilha são agora a sombra do oca. Névoa da vida nos dorsos dobrados sob a carga. Copra, café ou cacau, tanto faz. Ouço os passos no ritmo calculado do socopé, os pés raízes da terra, enquanto a voz do cor insiste na sua queixa, tanto faz. Verdes longos da minha ilha são agora a sombra do oca. Os verdes longos da minha ilha são agora a sombra do oca. Névoa da vida nos dorsos dobrados sob a carga. Copra, café ou cacau, tanto faz. Ouço os passos no ritmo calculado do socopé, os pés raízes da terra, enquanto a voz do cor insiste na sua queixa, tanto faz. Socopé, um dos temas do álbum mais recente de Marta Dias, Quantas Tribos. Primeiro ouvimos o Ilha Nua, já vamos ouvir um outro tema, o Corpo Moreno. Chegaste a dizer, Marta, que este é um disco do Atlântico. Podes traduzir? Foi uma expressão que me foi sugerida, mas eu adoto-a por completo. É um disco que reúne sons de várias proveniências. Por assim dizer, o Osvaldo Santos, que foi a pessoa que compôs todas as canções deste disco, é um músico muito multifacetado e que vai beber de várias fontes, ou seja, ele começou com uma banda rock na sua juventude, foi evoluindo para fazer parte também do Grupo Tempo, que eu mencionei há bocadinho, e tornou-se um exímio na guitarra, e combinou as sonoridades da guitarra clássica com as sonoridades tradicionais são-tomenses. Aliás, há quem diga que só um bom compositor de rock é que consegue fazer grandes baladas, e isto que ele faz. Pode ser. Porque está lá tudo, as raízes estão lá todas, não é? Pode ser. Mas lá está, o Osvaldo, ouvindo música dos mais diversos quadrantes, acaba por trazer desses lugares para a música, para o nosso projeto, não é? Para as canções que compôs. E como ele diz, e com muita graça, cozinhou uma mistura muito eclética, mas que resultou num trabalho muito coerente e muito coeso.
Este Som Copé, estávamos aqui a ouvir com toda a atenção e espero que os ouvintes também. É uma canção, apesar de tudo, muito visual, ou seja, eu estava-me a imaginar à beira da praia, talvez num pôr de sol, a ouvir esta canção e a deliciar-me. Estas canções, que são muitas, são 10 temas, todas elas têm que transmitir alguma coisa a quem as ouve. Eu acredito que sim, e espero que sim. Os poemas têm uma carga muito visual, portanto são muito descritivos e muito evocativos de realidades são-tomenses. No outro dia conversava com alguém que me dizia que eles eram tão visuais, tão... cinematográficos. Sim. E, por exemplo, Ilha Nua, que ouvimos em primeiro lugar, descreve as praias são-tomenses, descreve os coqueiros e os palmares da terra natal. Portanto, todas as canções têm uma referência são-tomense e africana muitíssimo forte, no sentido das imagens que transmitem e das imagens que criam. Curiosamente, há muita gente, muitos portugueses nascidos, portanto, em Portugal, europeus, que nunca foram à África, nunca lá estiveram, mas têm quase como uma nostalgia de algo que não conhecem. O que é que a África tem de magnetismo para agarrar as pessoas desta forma? Para além da temperatura, naturalmente. Sim, sem dúvida. Especialmente agora, neste momento. Mas se eu tivesse de aventar ou ousar uma explicação, só posso falar da minha experiência. Portanto, o que eu em São Tomé sinto-me em casa. Sinto-me... É todo um bem-estar e toda uma tranquilidade e toda uma... Também é o país do leve, levemente, não é? O país do leve, do mais ou menos, não é? Portanto... Se podemos fazer amanhã, porque é que a gente há de fazer hoje? Pois, mas acaba por ser um país em que há um acolhimento e um calor muitíssimo grandes. Portanto, penso que será por aí a explicação. E a relação com os portugueses, que São Tomé e Príncipe foi um país colonizado por Portugal, acreditas hoje que está resolvida essa situação entre o colono e o colonizado 40 anos depois da independência? Bom, estive a ler um artigo no Público desta semana, do fim de semana passado, que me diz que se calhar não. Que se calhar ainda há muitas questões por resolver, e fiquei surpresa com essa opinião e com esses testemunhos. Porque não tens essa sensação? Eu tenho a sensação de que há uma certa vontade de algo mais em São Tomé. Ou seja, que as pessoas sentem que muitos dos seus problemas não foram resolvidos. Não estava à espera de ainda haver tanta atribuição dessas responsabilidades a Portugal. Foi um pouco surpreendente nesse aspecto, porque não tinha essa experiência. De que é que eles se queixam concretamente? Há muito que fazer na saúde, na cultura, infraestruturas que não funcionam propriamente muito bem. E a culpa é de Portugal? Não sei, pois eu não tenho essa experiência de ouvir essas acusações, não é? Não sei. Às vezes também as autoridades de Moçambique dizem o mesmo, que, por exemplo, em termos de educação, por vezes o atraso com que às vezes se faz o ensino, se progride, a culpa é de Portugal. Enfim, 40 anos depois, começa a duvidar que seja não verdade. Se eu dissesse que o teu corpo moreno tem o ritmo da cobra preta deslizando, mentia, deslizando, mentia. Mentia se comparasse teu rosto fruto ou das estátuas adormecidas das velhas civilizações de África. África, África, África. De olhos rasgados
segredos de amor. Como a minha ilha é teu corpo molado, tronco forte que dá amorosamente ramos, folhas, flores e frutos. E há frutos na geografia do teu corpo. África, 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 África. África. Teu rosto fruto, olhos oblíquos de safu, boca fresca de framboesa silvestre, boca fresca de framboesa silvestre. És tu, és tu, és tu, és tu, és tu, és tu, és tu. Corpo Moreno, um dos temas integrados no álbum Quantas Tribos, de Marta Dias, que hoje é a minha convidada aqui em Germano Campos Entrevista na RDP Internacional. Marta, porquê é que estiveste 13 anos sem gravar em nome próprio? Em nome próprio. É verdade, porque depois de gravar com o António Chainho, ao vivo no CCB, e depois de acabar de fazer os concertos com esse projeto, que aconteceu em 2005, eu senti essa necessidade de não estar a fazer investidas em várias áreas, como aconteceu nos meus primeiros 2 discos. Eu experimentei um bocadinho o fado, experimentei um bocadinho a canção de amigos, experimentei um bocadinho os poetas são-tomenses já na altura, e então decidi preparar um projeto que fosse absolutamente coerente, e com isso começámos a trabalhar este disco relativamente cedo. Teve um tempo de gestação bastante prolongado. Mais de 9 meses? Mais de 9 meses. Bastante mais de 9 meses. Mas depois, quando deste à luz, foi uma alegria. Foi uma alegria, de facto. E, portanto, senti que eu gosto de fazer os projetos à minha maneira e à maneira das pessoas que estão a colaborar comigo. Nunca gostei muito desta ideia de ter uma carreira com a obrigatoriedade de lançar de 2 em 2 anos e depois. Mas isso muitas vezes não são obrigações contratuais com a editora? Pois, mas hoje em dia essas obrigações contratuais são muito mais flexíveis e somos muito mais detentores dos nossos direitos no que diz respeito à edição de discos e à necessidade de gravar e etc. E, portanto, como eu entendi que gostaria de fazer uma... Como é que eu ia dizer? Não posso dizer carreira, porque não é, mas é? Um percurso, um caminho, à minha maneira, com os projetos que eu entendesse que fariam sentido na altura, acabei por deixar passar esse tempo todo, trabalhando, pesquisando, investigando, experimentando sonoridades com o Osvaldo, e resultou neste disco de que muito nos orgulhamos e que nos deixa muito felizes. Como é que tu te posicionas dentro do mercado discográfico e da música portuguesa? Eu acho que sou um bocadinho outsider, se quisermos assim. Sou uma pessoa sou uma cantora que faz projetos que, lá está, façam sentido.
Eu na altura interessava-me fazer a investigação do fado. Quando eu comecei logo com o Moraria, que era uma pesquisa do que poderia ser um fado de acid jazz ou trip hop, ou enfim. E interessavam-me essas combinações, portanto eu comecei por cantar com um rapper, não é? Portanto, já à procura das raízes, que o General D era manifesta. Mas acabo por ser uma pessoa que investiga, por assim dizer, e procura dentro do seu caminho, das suas raízes, das suas heranças, das suas experiências, aquilo que faça sentido. Portanto, acho que sou... como é que eu me posiciono? Posiciono bem. De pé, pelo menos. De pé, sempre. A comunidade de São Tomense aqui conhece-te, acarinha-te? Creio que sim. Tenho algumas manifestações de apreço. Sei que, por exemplo, o embaixador de São Tomé e Príncipe ouviu alguns temas do CD e gostou bastante. Gostou do Vendedor, que vamos ouvir a seguir? E não sei se ele ouviu o Vendedor, por acaso, mas ouviu Dona Joia, Ilha Nua, e agora não me estou a lembrar de que mais. Mas... Temos tido algum bom feedback de São Tomenses, sim. E em São Tomé, quando fomos apresentar o projeto logo mesmo no início, que era apenas com a formação de guitarra e voz, tivemos muito, muito, muito boas. Mas agora tens que regressar à terra do pai, sim, para apresentar na totalidade e com os músicos todos. Quantos é que te acompanham aqui? Portanto, temos a primeira formação foi guitarra e voz, como eu disse, com o Osvaldo e comigo. Depois chegou o Yuri Daniel no baixo, o Ruca Rebordão nas percussões, e convidámos ainda o Costa Neto para as vozes e João Frade para o acordeão. Como pirilampos no encalço dos fregueses, do fio que amam, sacos de plástico, feira a ponto é seu pátio. Ao fim do dia, parcimonioso, devolve a bolsa. Ao fim do dia, parcimonioso, devolve a bolsa. Como pirilampos no encalço dos fregueses, do fio que amam, sacos de plástico, feira a ponto é seu pátio. Ao fim do dia, parcimonioso, devolve a bolsa. Ao fim do dia, parcimonioso, devolve a bolsa. Vagalumem como pirilampos no encalço dos fregueses, do fio que amam, sacos de plástico, feira a ponto é seu pátio. Ao fim do dia, parcimonioso, devolve a bolsa. Ao fim do dia, parcimonioso, devolve a bolsa das moedas a um adulto e recupera a idade. Ao fim do dia, parcimonioso, devolve a bolsa.
Vendedor, uma das canções mais ritmadas e mais engraçadas de Quantas Tribos, o álbum mais recente de Marta Dias. Marta, é preciso ouvir este poema para perceber que há aqui apesar da alegria da música, uma certa tristeza, porque o vendedor é o menor. É uma criança. É uma criança que no final do dia devolve a bolsa. Portanto, devolve aquilo que recolheu durante o dia. Exatamente. Nós optámos por fazer uma canção mais alegre, precisamente pela alegria da criança, não é? A alegria que subsiste apesar de tudo. Mas, efetivamente, há uma componente de crítica social muito grande nesta canção. Isso é um timbre também da tua carreira? Alguém que está disponível para, através das suas canções, através dos poemas que interpreta, também criticar socialmente determinadas situações? Não sei se terá sido uma constante na minha carreira. Eu acabei por, sim, fiz algumas intervenções nesse sentido. Falava há bocadinho da moraria, por exemplo, e falava nessa canção, do que falo precisamente é da degradação na altura da moraria, não é? Portanto, acabava por falar um bocadinho dessa realidade. Mas tem sido pontual. Eu tenho optado por falar por exemplo, quando escrevi a letra do Fado Preto para com o António Cheinho, eu quis precisamente desdramatizar a questão da palavra preto, torná-la... Tem uma conotação muito negativa ainda. Tem ainda uma conotação muito negativa. E, portanto, a minha ideia era precisamente o negro é fácil, é a palavra de poeta, mas preto é que é verdade. Portanto, por que não tratá-la como uma palavra qualquer, não é? Marta, mas não são muitas vezes os próprios africanos que não toleram que alguém os trate por preto? Eu acho sou que negro. Varia muito, não é? Portanto, isso é um debate que nos levava muito longe. Mas que veio atrás de foice. Sim, claro. Acredito que haja sensibilidades ainda muito variadas no que diz respeito a essa questão, a questão da palavra. Mas para voltar ao tema, eu portanto, fiz apenas incursões pontuais nessa questão das críticas sociais ou tratar de assuntos reais, não é? Mas não me esquivo a eles. Portanto, sempre que se revelar oportuno, enveradarei por esse caminho. Porque há quem ache, por exemplo, há pouco falávamos nas canções de Kizomba, de Angola, que são basicamente canções de amor ou canções de dor de cotovelo, não é? Portanto, não conheço muito, mas sim. Sim, daquelas que nós ouvimos. Mas aí a intervenção social, a cantiga, neste caso, para ti, ainda é uma arma? A cantiga é sempre algo que tem o poder de nos transformar. A cantiga é sempre algo que pode mudar radicalmente a disposição de uma pessoa. Uma pessoa pode estar muito triste ou muito em baixo e ouve algo que a eleva, que ajuda a transcender esse estado. E como quem diz um estado de tristeza ou um estado de menos agradável, também se pode falar de alertar para outras realidades e para outras situações. Portanto, eu acredito que sim, que a cantiga é uma arma e que tem de ser e bem utilizada nesse sentido. E, sobretudo, se me permites, há aqui em Lisboa, ou nos arredores de Lisboa, ainda muitas situações de racismo. Há quem diga que há um racismo latente na sociedade portuguesa. Tu concordas com essa afirmação ou não? Bom, vamos a um tema candente. Eu acho que os portugueses gostam de pensar em si como não sendo racistas, mas eu já vivi situações de racismo, como é natural. Queres-me descrever algum? Em pequena, essencialmente, que é quando estamos mais indefesos e mais vulneráveis, por assim dizer, mas chamarem-me nomes ou chamarem-me o normal, o standard, por assim dizer. Acredito que
prefiro um racista envergonhado a um racista declarado, por assim dizer. Mas há muitas situações que ainda precisam de ser esclarecidas, ainda precisam de ser... Ainda houve muita... como é que se diz? Muita... Quando a nova Ministra da Justiça foi empossada, ainda houve Que muita... é de origem angolana? Angolana, exatamente. Ainda houve A Francisca muita... Van Dunen. Exatamente. Ainda houve muito sururu, por assim dizer. Muito comentário. Muito comentário à questão dela ser ou não ser negra. Quando se faz brincadeiras com António Costa, chama-se sempre a sua etnia. Que é de origem goesa. Que é de origem goesa, exatamente. Portanto, eu acho que ainda há muito que fazer nesse aspecto e ainda há muito que evoluir, por assim dizer, sim. Em 500 anos de ligação à África, os portugueses e a sua mentalidade não evoluíram assim tanto? Isso já não sei. Não estava lá. Mas estás cá? Não estava lá há E tens 500 os anos. reflexos. Não estava lá há 500 anos. É que mas, tu estás entre os dois mundos. Estás entre o mundo europeu e o mundo africano. Eu estou entre dois mundos, exatamente. E estou sempre bem consciente desse facto. E este álbum, Quantas Tribos, reflete exatamente isso. Sim, reflete isso. Eu cantei em português porque era a língua em que os poetas escreveram. E, portanto, também, de certa forma, é simbólico da minha existência portuguesa e daquilo que eu sou e que fui toda a minha vida e onde eu nasci e onde eu cresci. Marta, agradeço muito teres vindo hoje aqui ao meu programa da RDP Internacional a falar deste novo trabalho. Espero que não se demorem 13 anos, não sabemos o que é que vai acontecer daqui a 13 anos, para regressares com outras tribos, outras canções, outras músicas. A última canção deste álbum que nós vamos ouvir chama-se Humanidade, cantas a meias com o Calaf. Queres-me falar sinteticamente dela? É uma canção que é essencialmente um hino, é uma ode à humanidade, um desejo de como as coisas poderiam ser melhores e mais humanas, por assim dizer, quando se nos víssemos todos à altura do ser humano. É com este sinal de esperança que hoje terminamos esta emissão. Marta, muito obrigado por aqui teres estado. Obrigada. Até à próxima. Que não seja assim tão longe quanto isso, está bem? Quando o homem de todos os planetas, quando o homem de todos os planetas for capaz de se revelar à altura do outro ser humano, for capaz de se revelar à altura do outro ser humano. No ciclo da existência e compreender que todos os seres vivos são iguais. São iguais. No nascimento e na morte, E nas estruturas físicas que compõem a humanidade. nesse dia será uma festa eterna. Nesse dia será uma festa eterna. E o sol rodará finalmente à volta de todos os continentes. E o sol rodará finalmente à volta de todos os continentes. Compreender será então dar vida real a todos os seres dos planetas viventes.
chamo eu as esferas humanas, sem corredores estanques. Planetas, chamo eu as esferas humanas, sem corredores estanques. Sem corredores estanques. É a pergunta certa no momento exato. No programa Germano Campos Entrevista, a conversa não tem rodeios e vai direto ao assunto. Boa pergunta mesmo. O que é que te influencia quando escreves uma música? Isto é uma boa pergunta. Que personalidade ou que perfil é que eles devem ter para serem espiões? É uma pergunta muito interessante. Que se chamará? Uau, isso é uma boa pergunta. Que fontes de inspiração, João? Várias. É uma boa pergunta. Na IRDP Internacional, este é o programa que faz as perguntas diretas a todos os convidados. Germano Campos Entrevista, para escutar todas as terças-feiras, depois das 19 horas, na IRDP Internacional e a qualquer momento em IRDP Play. O meu amor é pequenino como um grão de arroz, é tão discreto que ninguém sabe onde mora. Tem um palácio de ouro fino onde Deus o pôs, e onde eu vou falar de amor a toda a hora. Cabe no meu dedal, tão pequenino é, tem um sonho ideal de esperança e fé. É descendente de um sultão, talvez do rei Saúl. Vive na casa do botão do meu vestido azul. Ai, quando o amor vier, seja o que Deus quiser. Ai, quando o amor vier, seja o que Deus quiser. O meu amor é pequenino como um grão de arroz, tem um palácio que o amor aos beija-flores. Quando o amor vier, seja o que Deus quiser. Ai, quando o amor vier, seja o que Deus quiser. O meu amor tem um perfume que saiu da flor, anda envolvido no meu lenço de cambraia e vem falar ao meu ouvido com tamanho ardor que tenho medo que da orelha me caia. Só eu posso entender o seu pensar, sorrir se vê sorrir o meu olhar. O meu amor tem um ameno que a paixão lhe pôs, é tão pequeno como um pequenino grão de arroz. Ai, quando o amor vier, seja o que Deus quiser. Ai, quando o amor vier, seja o que Deus quiser. O meu amor é pequenino como um grão de arroz, tem um palácio que o amor aos beija-flores. Ai, quando o amor vier, seja o que Deus quiser. Ai, quando o amor vier, seja o que Deus quiser. O meu amor é pequenino como um grão de arroz. O meu amor é pequenino como um grão de arroz. O meu amor é pequenino como um grão de arroz. O meu amor é pequenino como um grão de arroz. RDP Internacional, Rádio Portugal, sempre presente a construir o futuro.